Como eu comentei com vocês, gente, eu vou gravar conforme a gente vai conversando e assim a gente otimiza. De repente, se surgir alguma dúvida interessante, a gente vai gravando junto, tá? E vamos começar corrigindo os exercícios que a gente ficou de fazer, né, semana passada para essa. O primeiro exercício, eu já coloquei aqui até a resposta, mas vamos fazer junto. É para a gente transformar primeiro os valores de decimal em hexadecimal. E aí depois fazer a codificação disso daí em um formato de assembly. Boa noite, Rafael. Vamos ver como é que fica Boa isso. noite, tudo bem? Tudo bom? Eu vou mudar a minha tela, tá? Vou passar para a tela total. Tá aí, vou limpar aqui a minha lousa. E deixa eu mostrar aqui o algoritmo, né? Que a gente tem que traduzir e a gente vai traduzindo. Então, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar os números para hexadecimal, né? Porque o meu programa ele só vai entender hexadecimal. Então eu tenho que traduzir os 50 de decimal para hexa. Eu tenho que traduzir o 30 de decimal para hexa. E eu também tenho que traduzir o 10 de decimal para hexa. E se a gente lembrar como a gente fazia no semestre passado, a conversão de decimal para hexa, ela é simplesmente uma sequência de divisões por 16. Como os números são pequenos, no final das contas a gente só vai fazer uma divisão por 16, né? Eu vou mudar a cor. Vamos fazer a conta com outra cor. Então, para calcular o que era 50 decimal em hexa, eu vou fazer uma divisão por 16. 50 dividido por 16 são 3, não é? E 3 vezes 16 são 48. Para 50 vão sobrar 2. Então, olha, como a gente fazia antes, anotando o último resto, aliás, anotando os restos e o último quociente, e lendo o número de trás para frente, eu posso dizer que 50 decimal em hexa ele vira 32, né? Eu não vou falar 32, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Não é 32, é 32, senão eu vou me confundir na hora em que eu estiver falando sobre decimal ou hexadecimal. Então, quando for decimal, a gente fala um número cheio. 50, 30, 10. Quando for hexa, vamos procurar falar pelo formato de algarismos, tá? Só para a gente não misturar as coisas. Então, olha, passo seguinte, eu vou traduzir o 30 para o formato hexadecimal. Então, novamente, olha, 30 dividido por 16, eu tenho 30 dividido por 16, eu tenho 1, né? Só cabe uma vez. E 16 para 30 são 14, né? Sobra 14. Só que lembra que eu não posso usar o 14, correto? Eu tenho que traduzir o 14 para aquele equivalente que seria a letra em hexadecimal, né? E tenta lembrar, vamos contar, depois do 9 seria o 10, que é o A, não é isso? O 11, B, 12, C, 13, D, 14, E. Então, olha, o 14 em hexa, ele vira E. Então eu vou marcar um E e vou levar de trás para frente. Vamos colocar em vermelho. Então, olha, aqui eu tenho um E. Tá? O último é o 10.
E vamos tentar não confundir. Eu deixei o 10, eu coloquei o 10 de propósito, tá? Só para a gente realmente lembrar como a gente fazia a conversão. Então, olha, 10 dividido por 16 dá 0, né? Porque o 10 não cabe no 16. E vai sobrar, lógico, 10 mesmo. Só que, olha, eu não posso escrever 10 no meu número. Eu tenho que escrever a letra, né, o caractere que é equivalente a ele. E como a gente acabou de falar, o equivalente ao 10 é o A, né? Então, olhando o meu número do último para o começo, o meu 16, ele vira 0A. Tá? Então tá aí, eu agora já tenho os valores convertidos para hexadecimal. O que eu preciso fazer agora é justamente o meu programa, né? Então, olha, eu tenho que passar o 50 para o AL, estava em decimal, né? Lógico. O 30 para o BL e o 10 para o CL. E depois eu tenho que fazer aquela conta, né? DL vai receber AL menos BL dividido por CL. E aí acabou. Eu vou fazer de um jeito que vai simplificar bastante. Vocês tentaram fazer de um jeito, depois eu até explico, mas vocês complicaram demais. Vamos tentar simplificar a coisa. Então, olha, a L recebe 50, eu vou escrever como sendo move, está muito longe, vou colocar mais perto. Eu vou colocar como sendo move para AL, não posso escrever 50, né? Eu tenho que escrever em hexa. Então, 32. Para BL seria 30, né? Então, eu escrevo move BL, vírgula, aí tem que pôr em hexa, né? 1E. Aí CL, move para CL, ele receberia 10, mas eu vou escrever em hexa 0A, correto? A princípio agora, eu acho que a maioria de vocês já pensaria em fazer a conta, né? AL menos... Cadê? AL menos BL dividido por CL. Eu, antes de fazer a conta, eu vou fazer o seguinte, olha. Move para DL 0. Tá? Eu estou querendo garantir que o conteúdo do DL seja 0. Ok? Já vai ficar claro por quê. Aí sim eu faço a conta. A primeira conta, pessoal, do jeito que está aqui, olha, é uma subtração de AL. É uma subtração de AL menos BL, né? Então é isso que eu vou fazer. Então, sub AL, vírgula, BL. E isso daí vai ficar guardado no registrador AL, né? É ele quem recebe os resultados. Bom, feita essa subtração, olha aqui, eu passo o seguinte, depois da subtração, é a divisão, não é? Então, olha, o conteúdo que resultou da subtração está guardado no AL. Então eu vou fazer uma divisão do AL, que já contém esse resultado da subtração, né? Por CL. Agora vem o ponto onde o pessoal se enroscou. Tá? Como é que eu vou passar isso para DL? Primeiro erro que o pessoal cometeu foi tentar fazer isso, né? Que eu expliquei para vocês que não podia. Você não consegue mover diretamente de um registrador para o outro. Então não dá para fazer um move DL, L para o DL receber aquilo que tem no AL. Então isso aqui não pode. Tá? Mas do jeito que eu fiz, notem aqui, ó, colocando inicialmente 0 no DL, se eu fizer isso daqui, ó, ADD DL, AL, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo DL receber o que ele tinha mais AL, concordam? Só que se no DL eu tenho 0, não é? Por isso eu fiz isso daqui. Tá? Se no DL eu tenho 0, então o meu DL ele vai acabar sendo igual ao próprio AL. Tá? Então desse jeito eu mato a charada. E acabou o programa. Tá certo? Acabou o programa.
que é o que eu deixei aqui para vocês, ó, tá? É isso que vocês estão vendo aqui. Tá certo? Teve gente que tentou fazer a solução usando o modo de endereçamento, né? Não é que não pode, pode até fazer usando os modos de endereçamento indireto principalmente, mas você tem que tomar alguns cuidados, tá certo? Que cuidados, por exemplo, como que eu faria se eu fosse usar modos de endereçamento? Eu faria alguma coisa assim, olha. Eu inicialmente faria um jump para uma linha, sei lá, que eu vou chamar de início, tá certo? Aí logo abaixo do jump eu reservaria um byte da memória, tá? Para eu colocar o resultado de alguma conta. Por exemplo, aquela divisão do AL-BL por CL, ok? E aí, olha, aqui sim, na linha seguinte, eu viria com o início. E depois, olha, o código segue normal. Move AL 32, move BL 1E, move CL 0A. Agora eu não preciso fazer aquele move DL0, tá? Eu posso partir direto para cá. Sub AL, BL, eu fiz a subtração. Aí depois, olha, div AL, CL, eu fiz a divisão. Então o resultado da conta já está pronto e está guardado no AL. Eu tenho que passar agora pro DL, né? Aí, olha, lembra que eu mostrei para vocês como contar os endereços de memória? Lembra lá? Então, olha, esse daqui é o endereço 0 da memória. Esse daqui é o endereço 1 da memória. E esse daqui é o endereço 2 da memória. Tá? Então, olha, se eu quero usar aqueles modos de endereçamento, eu poderia fazer isso daqui, olha. Move para o endereço 2 da memória aquilo que está no AL, e depois move para DL, não é? Aquilo que está no endereço 2. E aí o end do programa como a gente fazia antes. Só que vejam que complicou muito. Não é? Eu acabei gerando uma complicação maior. Por quê? Porque eu tive que criar uma área de memória para guardar um resultado temporário. Eu tive que sair contando os bytes da memória para eu descobrir qual que era o endereço do meu DB0. Eu tive que colocar um move com endereçamento indireto. Eu tive que colocar outro move com endereçamento indireto. Então fica uma solução, na minha opinião, né, bem mais complicada do que essa anterior. Tá? Nessa anterior, olha, fazendo isso daqui, colocando o 0 no DL para garantir, e depois somando o DL com a L, eu matei o problema do mesmo jeito, e de uma maneira bem mais simples. Ok, pessoal? Alguma pergunta disso daí? Alguma dúvida? O Rafael deixou o código dele nos comentários. Então, Rafael, o que eu digo é o seguinte, você testou para ver se desse jeito ele funciona? Eu sei que é praticamente o segundo, mas... Bom, então você deu sorte do seu programa já ter passado pela linha, pela célula de memória 01. Porque quando você faz um move desse jeito, sem fazer a reserva da memória, você matou a instrução que você tinha naquela posição de memória, tá? Do jeito que eu fiz, olha, eu sei que o meu
programa, na célula 01, ele tem o endereço de pulo do início. E você colocou um valor aqui. Tá? Você colocou um valor aqui. Então você matou o teu programa. Tá certo? Você detonou o teu programa. Se você tivesse que voltar para essa linha, por algum motivo, o teu programa já não iria mais funcionar. Tá? Ele funcionou porque essa linha aqui já era passado. Tá certo? Se você tivesse que voltar para essa linha para fazer mais alguma coisa, aí seu programa não ia funcionar. Por isso eu mencionei que você precisa saber certinho qual é o endereço da memória que você está usando para poder reservar ele para algum byte temporário. Tá? E como que eu descubro qual é o endereço? Fazendo essa contagem. Esse cara, no nosso exemplo, ele está no endereço 0, esse cara está no endereço 1, e esse aqui, que é o lugar correto, está no endereço 2. Ok? Ficou claro, Rafael? Também, né? Certinho, sim, sim. Beleza. Então eu vou dar um break no vídeo